Decisão do TRF da Primeira Região reforça a jurisprudência sobre a acumulação de cargos públicos. O tribunal negou o pedido de um professor universitário para acumular essa função com outra no governo do estado de Goiás. Veja também o processo de um deficiente visual que financiou um apartamento por meio de programa habitacional e pediu para trocar o andar do imóvel a fim de garantir a própria privacidade. A gestão no serviço público também é destaque no Inteiro Teor. Metas, planejamento e tecnologia foram cruciais para que a primeira vara federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, praticamente zerasse em 6 meses os processos que ainda tramitavam em papel. Aqui no Inteiro Teor, você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Veja a partir de agora. Uma decisão do TRF da Primeira Região reforça a jurisprudência sobre a impossibilidade de acumulação de 2 cargos públicos, quando eles são de dedicação exclusiva. O caso envolveu um professor da Universidade de Goiás. Acompanhe os detalhes desta decisão e veja quais são as possibilidades constitucionais de acumulação de cargos na administração pública. Charles de Oliveira tem 2 cargos públicos. O acesso às 2 posições, uma no TRF da Primeira Região em Brasília, onde trabalha como designer, e outra na Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde é professor de artes plásticas, se deu por concurso público. O primeiro concurso foi para o TRF em 1997. Depois, quando eu concluí o curso de artes plásticas no UNB em 2003, eu prestei concurso para magistério para a Secretaria de Educação do DF, onde informei que estava acumulando cargo. A acumulação dos cargos públicos de Charles é permitida pela Constituição Federal. O tema é tratado no artigo 37, inciso 16º, a linha B da Carta Magna, segundo o qual é possível ter um cargo de professor na rede pública e outro de caráter técnico ou científico. A Constituição também autoriza a acumulação na administração pública de 2 cargos de professor, 2 de médico e a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Mas alguns cargos públicos, como os de dedicação exclusiva, não podem ser acumulados, conforme decidiu a primeira turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os desembargadores consideraram ilegal a acumulação de um cargo de professor da Universidade Federal de Goiás com a função remunerada de coordenador de orquestra de câmara do governo do estado. A Justiça Federal chegou a julgar procedente o pedido do professor para acumular as funções e determinou à Universidade Federal de Goiás que não efetuasse nenhum desconto no salário do funcionário como punição pela quebra do regime de dedicação exclusiva. Mas a instituição recorreu ao tribunal em Brasília e conseguiu demonstrar que o professor se enquadra no regime de dedicação exclusiva, previsto no Decreto 94.664, de 87, que veda expressamente o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. A turma seguiu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dispensa, neste caso, a restituição dos valores recebidos em duplicidade no período que o servidor tiver trabalhado nos 2 órgãos. A exceção fica para as situações nas quais é comprovada má-fé do servidor, o que não foi o caso do funcionário da instituição goiana. Especialista em direito administrativo, o advogado Shigeru Sumida explica que, de qualquer forma, quem acumula cargos ou pensa em ocupar 2 posições profissionais, sendo pelo menos uma na administração pública, deve ficar atento às regras para evitar surpresas no futuro, como ter que deixar uma das funções de uma hora para outra, por exemplo. Se um servidor público tem a possibilidade de exercer 2 cargos, desde que seja nas regras de exceção do artigo 100, que ele o faça, muito bem. Entretanto, se algum servidor hoje está acumulando um cargo e esta acumulação não se enquadra no regramento do artigo 100, é natural que ele venha
a responder por seus atos. Hoje, os sistemas de controle são capazes de detectar essas situações que não deveriam existir e convidar o servidor, primeiramente, a fazer uma opção. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, a tecnologia com o uso do processo judicial eletrônico, o PJE, aliada a uma gestão eficiente, praticamente zerou em 6 meses os processos que ainda tramitavam em papel na Primeira Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E mais, deficiente visual consegue na Justiça a troca de andar de imóvel financiado por meio de programa habitacional. É já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta, agora falando de gestão na administração pública. O estabelecimento de metas aliado ao planejamento e ao uso da tecnologia tem melhorado a prestação jurisdicional na Primeira Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em aproximadamente 6 meses, a Vara praticamente zerou as demandas processuais que ainda tramitavam em forma de papel e passou a usar exclusivamente o processo judicial eletrônico, o PJE, para dar andamento aos processos. Hoje, ao andar pela Primeira Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é possível perceber que as salas estão com acesso livre, sem processos espalhados por toda parte. Desde fevereiro de 2018, toda a tramitação civil é realizada em formato digital por meio do processo judicial eletrônico, o PJE. O juiz federal, Alexandre Franco, fala da mudança do trabalho a partir dessa nova realidade. Ao longo desses meses, a partir de março, a Primeira Vara teve a oportunidade de praticamente julgar todos os processos remanescentes em formato físico, em papel. E hoje, aproximadamente, nós temos em torno de 30 processos físicos, alguns deles que retornaram da turma para serem julgados. Os demais todos em formato digital. Então houve uma limpeza, a Vara, o espaço apareceu, né? Os processos sumiram e o espaço apareceu. Dá até um conforto visual, né, interessante. Segundo o juiz, esse resultado só foi possível com esforço coletivo e empenho de diversas áreas da unidade. Os setores envolvidos trabalharam cumprindo à risca todos os prazos estipulados no planejamento, como, por exemplo, o controle rigoroso de devolução dos processos nos prazos. A meta geral é que todos os processos sejam analisados e movimentados até 30 dias. A publicação dos expedientes em até 48 horas após a entrada dos processos na seção e execução de ofício com confecção de cálculos na secretaria e expedição de requisições de pequeno valor em até 10 dias após o trânsito em julgado. Na direção da Vara é feito o monitoramento, detecção de gargalos, ajustes nas rotinas e atividades, acompanhamento sistemático do acervo e elaboração de ações específicas envolvendo todas as sessões. A partir do momento que você trabalha com metas definidas para cada setor, né, o conjunto dessas metas, desses objetivos, vai contribuir para, ao final, você atingir as metas, além daquilo que foi previsto pelos conselhos superiores. É fundamental a equipe, os colegas, os colaboradores acreditarem que essa mudança é positiva. Eu acho que nós passamos por um momento necessário de acreditar. Acreditar numa nova era, acreditar num novo jeito de fazer processo, acreditar numa nova forma de dar prestação jurisdicional. Então essa é a grande mudança, esse é o grande impacto. E o PJE vem trazer esse impulso para essa nova mudança. E o empenho em eliminar um acervo físico com mais de 10 mil processos que estavam abarrotados em mesas e estantes como estas já tem frutos. A Vara foi premiada com o selo diamante do projeto Estratégia em Ação do TRF1 por ter cumprido em 100% as metas de produtividade estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017. Hoje, a Primeira Vara de Juiz de Fora tem todo o seu acervo de primeiro grau tramitando totalmente pelo processo judicial eletrônico, com audiências, sentenças e execução determinadas pelo sistema.
É um sentimento de muito prazer, porque a gente participar de uma transformação. E a gente vê o processo judiciário se transformando em algo moderno, novo, né? Então essa é a ideia. E a sensação é prazerosa. O TRF da Primeira Região julgou recentemente o processo de uma deficiente visual que fez na Justiça um pedido inusitado: trocar de apartamento, alegando que o imóvel não proporcionava privacidade para ela. O caso foi parar no TRF da Primeira Região porque o imóvel era subsidiado por um programa de governo. Veja com Daniela Garcia. Com 24 anos de idade, Denise perdeu a visão por causa de uma doença crônica, a diabetes. Ela precisou se adaptar à nova realidade. No apartamento, colocou marcas nos interruptores para identificar quando as luzes estão acesas, separou os sapatos por cores, organizou roupas, eletrodomésticos e tudo que pôde para facilitar a rotina, mas ainda encontra dificuldades. Ainda tem muita dificuldade, tipo data de validade de produtos. Então, eu sempre conto com a ajuda da minha mãe, que vem aqui de vez em quando. Eu falo: mãe, dá uma olhada aí, qual é a data? E tudo é muito memória. No prédio em que ela mora também foram feitas adaptações. Colocaram rampas de acesso e no elevador os números estão em braille. Mas na rua a situação é bem diferente. Acessibilidade, eu acho que é a principal dificuldade, porque são bueiros, calçadas quebradas, sinal sonoro que não funciona ou não existe. Então, a questão da acessibilidade é a pior dificuldade que a gente passa. Dificuldades enfrentadas por todos os deficientes visuais, e alguns ainda precisam encarar outros problemas, até mesmo em casa. Em Manaus, uma mulher portadora de deficiência visual se inscreveu em um programa que subsidia a compra de imóvel próprio e foi convocada para apresentar a documentação referente a uma unidade localizada no térreo. Ela havia pedido a troca do apartamento, alegando que o local mais baixo era inseguro, inadequado e impróprio para a mobilidade e sem privacidade para ela, que não enxerga. A Secretaria Estadual de Habitação aceitou a mudança, mas a Caixa Econômica negou. O caso veio parar no TRF da Primeira Região. A instituição financeira afirmou que o imóvel situado no térreo era de fácil acesso para portadores de necessidades especiais e não há garantia de que a mudança para andar superior ofereça a segurança alegada. Além disso, não haveria laudo médico ou pericial comprovando a necessidade da troca. Mas, ao analisar o caso, a 5ª turma do tribunal, por unanimidade, garantiu à mulher o direito de mudar de unidade. O colegiado ressaltou que o apartamento pretendido estava disponível e não há necessidade de prova pericial, já que a Caixa entendeu desde o início pelo não preenchimento dos requisitos legais para a troca. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que a exigência de laudo médico que comprove a necessidade de mudança viola a dignidade da autora no aspecto de sua autonomia. A turma concluiu, portanto, que a conduta da Caixa não encontra amparo legal nem constitucional e não pode sequer ser aceita em termos de princípio de razoabilidade e de concordância prática. Este advogado explica que o Brasil firmou o compromisso da inclusão há mais de 10 anos. Falava tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida que desiguala. E o Brasil fez isso em 2008, quando subscreve a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas com Deficiência e, a partir daí, assume compromissos públicos da inclusão. A inclusão no concurso, a inclusão na acessibilidade. Uma vez credenciado o cidadão ou a cidadã a ter uma sua casa, ele pode, ingressando nesse grupo que o Estado se comprometeu legal e internacionalmente a incluir, o Estado tem a obrigação de fazer a inclusão, tem a obrigação de fazer as adaptações quando requeridas e comprovadas que as pessoas precisariam para ter uma inclusão, uma acessibilidade real. Para Denise, as necessidades de cada um devem ser observadas. E cada caso é um caso, cada deficiência é uma deficiência, apesar de ser visual, mas às vezes a pessoa tem uma deficiência motora também, então acho que não tem que generalizar, eu acho que é assim. Por isso que as pessoas recorrem à justiça.
Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no YouTube e no Instagram. Até o próximo programa. Tchau!